A erupção do Monte Santa Helena foi muito mais do que uma catástrofe natural. Ela acabou gerando um debate que, de certa forma, desafia a nossa compreensão sobre o tempo geológico. A questão que fica é a seguinte: será que as grandes paisagens da Terra realmente precisam de milhões de anos para se formar? Ou, quem sabe, elas podem surgir de uma forma surpreendentemente rápida? Bom, para entender a fundo esse argumento, a gente precisa primeiro conhecer a figura central por trás dele e o artigo que deu início a toda essa conversa. Essa pessoa é Stephen A. Austin. Lá em 1984, ele publicou um trabalho muito influente onde ele usou a erupção do Monte Santa Helena, que tinha acabado de acontecer, como uma espécie de laboratório natural. A ideia dele era mostrar que alguns processos geológicos podem, na verdade, acontecer de uma forma incrivelmente rápida. E aqui está o ponto central da tese dele. Austin argumenta que a erupção do vulcão liberou processos de erosão tão intensos, mas tão intensos, que em questão de dias ou meses, eles formaram feições geológicas que a gente normalmente pensaria que levariam milênios para se formar. Isso vai de encontro à ideia de que o tempo profundo é sempre um ingrediente essencial para criar paisagens complexas. Vamos tentar imaginar o que aconteceu logo depois da erupção. Uma avalanche de detritos causou ondas gigantescas no Spirit Lake. Depósitos de cinzas com metros de espessura foram completamente esculpidos em poucos dias por explosões de vapor, deslizamentos de lama e enormes fluxos de água. Basicamente, um cenário geológico totalmente novo foi criado em tempo recorde. De todos esses fenômenos, um em particular acabou se tornando a principal evidência de Austin: a formação de um sistema de drenagem inteiramente novo no vale do rio Norfolk Toutle. E olha só esse dado. Nesse local, cânions com mais de 30 metros de profundidade surgiram num período de poucos anos. Isso mesmo, 30 metros. É uma escala impressionante para um intervalo de tempo tão curto. Isso leva à conclusão principal de Austin. Ele chegou a chamar essas novas formações de um mini Grand Canyon, defendendo que, quando as condições são de alta energia, paisagens complexas podem, sim, se formar sem a necessidade de milhões de anos. A partir dessa evidência bem específica do Monte Santa Helena, Austin começa a expandir o seu argumento para um modelo mais geral sobre como a erosão funciona no planeta. O que o argumento de Austin faz é criar um contraste direto com a visão geológica mais convencional. De um lado, a gente tem a ideia de que a erosão é lenta, gradual e acontece ao longo de milênios. Do outro, Austin propõe um modelo onde a erosão é marcada por eventos catastróficos, rápidos, que seriam os verdadeiros responsáveis por esculpir a paisagem. E para mostrar que o Monte Santa Helena não seria um caso isolado, Austin aponta para outros exemplos de erosão catastrófica ao redor do mundo. Vales que foram escavados por chuvas torrenciais aqui no Brasil e até paisagens inteiras que foram redesenhadas pelo colapso de um lago nos Estados Unidos. Com base nessas observações, o argumento vai ainda mais longe e começa a criticar alguns dos modelos fundamentais da geologia. Austin sugere que teorias clássicas, como o ciclo de erosão de William Morris Davis, talvez estejam superestimando o tempo que leva para paisagens consideradas maduras se desenvolverem. Isso tudo nos leva à questão central que Austin coloca sobre a mesa. Afinal, a paisagem é moldada pela paciência do tempo ou pela força bruta de eventos catastróficos? Para ele, os dados do Monte Santa Helena inclinam a balança de forma bem clara para a segunda opção. Então, no final das contas, qual é a grande implicação desse argumento e que perguntas ele nos obriga a fazer? O raciocínio é bastante simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Se feições tão complexas puderam se formar em poucos anos no Monte Santa Helena, será que a gente realmente precisa de milhões de anos para esculpir outras grandes estruturas geológicas, como os grandes cânions que vemos pelo mundo? E é aqui que começam as perguntas mais provocativas. É cientificamente rigoroso pegar um evento local, específico de origem vulcânica e extrapolar isso para explicar formações geológicas em escala global que aconteceram em contextos completamente diferentes? E afunilando ainda mais a questão, a analogia mais forte que costuma ser feita é com o Grand Canyon. Mas os processos são de fato comparáveis? A gente está falando dos mesmos materiais, das mesmas forças e, principalmente, das mesmas escalas de tempo e espaço? E, por fim, a pergunta que talvez seja a mais importante de todas: como essa interpretação se sai quando colocada lado a lado com o vasto corpo de evidências da geologia acadêmica contemporânea? É um ponto que merece uma análise mais aprofundada. A análise a seguir vai desconstruir o argumento de Stephen A. Austin,
que propõem uma conexão entre a erupção do Monte St. Helens e a formação de cânions colossais como o Grand Canyon. Bem, a alegação central é realmente provocadora. A ideia é que a erosão super rápida, que foi observada depois da erupção de 1980, seria um modelo em escala reduzida para explicar feições geológicas gigantescas. Mas é importante entender que essa não foi uma ideia isolada. Na verdade, ela fazia parte de um argumento muito maior, bem estratégico, que foi desenvolvido em duas fases distintas, como a gente vai ver agora. O trabalho de Austin, então, revela um programa com duas etapas bem claras. Primeiro, ele usou o Monte St. Helens para questionar o tempo que as paisagens levam para se formar. E depois, de uma forma ainda mais ousada, ele usou o mesmo exemplo para questionar os próprios métodos de datação das rochas. E aqui está o ponto central de toda a questão. A falha principal não está exatamente na observação do que aconteceu no Monte St. Helens, mas sim nas conclusões, nas inferências que foram tiradas a partir desses dados. Vamos então analisar o que é considerado o problema principal dessa analogia: a extrapolação de escala, que é feita de uma forma metodologicamente incorreta. O que se percebe é que o argumento de Austin não estava de fato debatendo com a geologia contemporânea. Ele estava construindo uma espécie de espantalho, uma caricatura de uma visão mais antiga, gradualista, que a própria geomorfologia já tinha superado há décadas. Essa analogia, na verdade, só se sustenta se forem ignoradas uma série de variáveis geológicas fundamentais que são completamente diferentes entre os dois locais. E olha, essa tabela aqui deixa a incompatibilidade física muito clara. De um lado temos cinzas vulcânicas soltas, material não consolidado. Do outro, rochas sólidas, antigas, com uma estrutura complexa. A comparação é gritante. Ou seja, ao deixar de lado essas diferenças cruciais de material, de escala, de história geológica, a comparação simplesmente perde sua validade científica. Certo. Agora vamos deixar um pouco a metodologia de lado e olhar para a física da coisa. Como os rios de fato conseguem esculpir paisagens? Essa é a lei da potência do escoamento. Não precisa se preocupar com a matemática. O ponto fundamental aqui é a letra K, é o fator de erodibilidade da rocha. Ele nos mostra que a erosão não é só sobre a força da água, ela depende de maneira crítica da resistência do material que está sendo erodido. E este gráfico ilustra isso de forma brilhante. A mesma energia da água vai ter um efeito dramaticamente diferente nos depósitos fofos do St. Helens e um efeito muito, mas muito menor nas rochas duras e antigas que formam o Grand Canyon. Até mesmo a geometria das paredes dos cânions conta essa história. No Monte St. Helens, temos um ângulo de repouso típico de material solto. No Grand Canyon, paredes quase verticais, algo que só é possível em rocha sólida e resistente. A formação do Grand Canyon é muito mais do que um simples problema de erosão. É uma saga que envolve deposição de sedimentos, a transformação desses sedimentos em rocha, o soerguimento de um continente inteiro. Nada disso é explicado por um único evento rápido e catastrófico. Ok, até agora nós vimos as falhas de escala e de física. Mas e a comunidade científica? Como ela, como um todo, reagiu a essa proposta? Pois bem, o artigo original de Austin, de 1984, falha de maneira sistemática em todos esses 4 critérios, que são padrões para qualquer hipótese científica robusta. Em vez de gerar novos dados e testar uma ideia, o que foi feito foi selecionar observações que já existiam para que se encaixassem em uma conclusão que já estava pré-definida. E este número aqui é simplesmente demolidor. Zero. Zero citações relevantes nas principais revistas científicas da área. No mundo da ciência, isso é basicamente um silêncio absoluto. Significa que a hipótese não inspirou novas pesquisas, não foi testada e, na prática, não foi assimilada pelo corpo de conhecimento científico. Existe um termo para isso na filosofia da ciência, cunhado por Imihalakatos, programa de pesquisa degenerativo. É exatamente o que se vê aqui. Uma reinterpretação de um evento local, em vez da construção de um modelo amplo que faça previsões e que possa ser testado. No fim das contas, a falha é de método. O compromisso com uma conclusão já estabelecida acabou levando a um uso seletivo das evidências disponíveis. E aqui fica a lição principal. Mostrar que uma erosão rápida pode acontecer em condições muito específicas não prova, de forma alguma, que essa seja uma explicação suficiente para sistemas geológicos imensamente mais complexos e antigos. Este caso todo serve como um poderoso lembrete do rigor que é necessário para escalar uma observação local a uma explicação global.
E nos deixa com essa pergunta. Na ciência, onde exatamente fica a fronteira entre uma analogia que ajuda a pensar e uma generalização que leva ao erro?